Vamos ao assunto de análise combinatória. Este assunto faz parte da matemática, mas frequentemente é cobrado em provas de raciocínio lógico. Atenção, algumas bancas de concurso utilizam o nome princípios de contagem como sinônimo de análise combinatória. Então, se tiver escrito no edital princípios de contagem, entenda-se como análise combinatória. A análise combinatória não é um assunto difícil, mas precisa ser bem entendido e bem treinado. E a minha missão aqui é essa, é passar com didática o assunto da análise combinatória de modo que vocês não tenham dificuldade na hora de resolver a prova. Podem confiar em mim que eu tenho bastante experiência. Tenho 2 livros publicados de raciocínio lógico, o Raciocínio Lógico Simplificado volume 1 e o Raciocínio Lógico Simplificado volume 2. O assunto de análise combinatória é o primeiro capítulo do volume 2. Dada a importância, eu já coloquei ele como primeiro capítulo. Agora o seguinte, ao ler uma questão de concurso, qual o nosso primeiro entendimento? É saber identificar o assunto da questão. Saber se é probabilidade, saber se é geometria, trigonometria, se é análise combinatória ou outro assunto. Não é verdade? Vamos aqui então verificar 3 situações que eu coloquei no material escrito e vou ler aqui com vocês para mostrar como é uma questão de análise combinatória. Vamos lá. Primeira situação. De quantas formas diferentes 5 pessoas podem se sentar em 5 cadeiras de uma fila de cinema? Segunda situação. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados dispondo-se dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? E terceira e última situação. Quantos tipos de saladas feitas de 3 tipos de frutas diferentes podem ser formados com as seguintes frutas? Banana, maçã, manga, uva, laranja, mamão e melão. Ok? Veja que nessas 3 situações tem algo em comum. Ele pede o quê? O número de maneiras possíveis. Então aqui a primeira, quantas formas diferentes? Número de maneiras possíveis. Segunda situação, a quantidade de números. Seria o número de maneiras possíveis. Terceira situação, quantos tipos de saladas? Seria o número de maneiras possíveis. Então a análise combinatória se presta a isso, a descobrir o número de maneiras possíveis de um certo evento ocorrer. Ok? Então essa é uma ferramenta com essa destinação. Para entender melhor a análise combinatória, vamos ver o exemplo 01, que está no material escrito, e eu vou ler agora aqui o enunciado. Exemplo 01. Suponhamos que eu tenho uma moeda na mão e vou lançá-la 3 vezes para o ar. A pergunta é, quantos são os resultados possíveis para esses 3 lançamentos da moeda? Então, moeda, sabemos que tem 2 faces, face cara e face coroa. Vou lançar essa moeda então 3 vezes e eu quero as sequências de resultados possíveis. Ok? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou resolver essa questão mostrando essas sequências de resultados. Não precisa fazer isso para resolver uma questão de análise combinatória. Eu quero mostrar dessa forma, de modo que você entenda melhor o assunto de análise combinatória. Então vejamos aqui, eu vou utilizar o método do diagrama da árvore para mostrar esses resultados possíveis no lançamento da moeda 3 vezes. Vamos aqui então. Temos aqui a moeda, certo? Eu coloquei aqui em cima, primeiro lançamento, segundo lançamento, terceiro lançamento. Então, lançar a moeda. 2 resultados possíveis no primeiro lançamento. Pode ser cara, pode ser coroa. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, pode ser cara, pode ser coroa. No segundo lançamento, dado que no primeiro lançamento foi cara, no segundo lançamento pode ser cara, coroa. Dado que no primeiro lançamento foi coroa, no segundo lançamento pode ser cara, coroa. Agora vamos ao terceiro e último lançamento. Considerando que o primeiro lançamento foi cara, o segundo foi cara, aqui pode ser cara ou coroa. E assim por diante, pessoal. Agora, no final aqui, eu coloquei os resultados, só que utilizando uma simbologia. Essa simbologia é a seguinte. Estou chamando cara de cá
e coroa de C. Para simplificar. Então temos aqui, na primeira linha, cara, cara, cara. Segunda linha, cara, cara e coroa. E assim por diante. Cada linha é um ramo dessa árvore. Então essa primeira linha é um ramo, esse ramo aqui. Segunda linha é esse ramo aqui. Terceira linha é esse ramo. Então cada linha corresponde a um ramo. Temos 8 ramos, então 8 linhas. E o que são essas 8 linhas? São os resultados que eu estava procurando. E os resultados aqui estão descritos. Mas qual a quantidade deles? 8. Então a resposta desse exemplo 1, a resposta é 8. E todos os resultados descritos. Mas eu preciso descrever os resultados? Não precisava, a questão pedia só a quantidade. O valor, a quantidade é 8. Certo? Então, usar o diagrama de árvore para resolver uma questão de análise combinatória é bastante custoso em termos de tempo e de espaço na prova. Como é que se resolve então, professor? Vamos utilizar as técnicas da análise combinatória para resolver de forma mais rápida. Quais são essas técnicas? Nós temos como primeira técnica o princípio fundamental da contagem. Vamos conhecer primeiro essa primeira técnica. Temos aqui então, no quadro, escrevi aqui já, princípio fundamental da contagem. Simplificando, PFC. Tá? Então, quando escrever PFC, entenda-se como princípio fundamental da contagem. Esse princípio também é chamado de princípio multiplicativo. Por que princípio multiplicativo? Daqui a pouco você vai entender por quê. Durante a execução aqui dos passos, você vai entender por que princípio multiplicativo. Como é que eu vou utilizar esse princípio? Para utilizar esse princípio, eu tenho que dividir meu evento em etapas. Certo? Divide o evento em etapas primeiramente. Depois, calcular o número de possibilidades de cada etapa. E, por fim, vou multiplicar os resultados de cada etapa para encontrar a resposta à questão. Então, em 3 passos, eu resolvo a questão. Vamos, então, aqui dividir o exemplo 1, que é do lançamento das 3 moedas. Vamos agora resolver pelo PFC e vamos dividir em etapas esse evento. São 3 lançamentos. Cada lançamento vai ser uma etapa. Então, primeiro lançamento, vou colocar aqui, primeiro lançamento vai ser a primeira etapa. Segundo lançamento, segunda etapa. Terceiro lançamento, terceira etapa. Então, dividir, certo? Em 3 etapas. Cada lançamento, uma etapa. Agora, qual o próximo passo? Encontrar as possibilidades de cada etapa. No primeiro lançamento, eu tenho quantas possibilidades? Vou lançar moeda. Ao lançar moeda, tem 2 resultados, cara ou coroa. Então, 2 possibilidades. Na segunda etapa, segundo lançamento, vou lançar moeda novamente. Esquece do primeiro lançamento. Esse lançamento agora é o segundo e é independente do primeiro. Segundo lançamento, pode ser cara ou coroa. 2 resultados também possíveis. Terceiro e último lançamento, também 2 resultados possíveis. Pronto, encontrei as possibilidades de cada etapa. E agora, próximo passo, multiplicar essas possibilidades. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Veja que é a mesma resposta que eu achei usando o diagrama da árvore. Então, rapidamente você encontra a solução sem ter que descrever os resultados. Ok? Aqui eu não descrevi os resultados. Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. Não descrevi. Eu só encontrei a resposta. Tá bom? Então, como exemplo aqui do princípio fundamental da contagem, usei o exemplo 1. Agora vamos utilizar esse princípio para resolver o exemplo 2. Só para ressaltar que ao final você tem que multiplicar as possibilidades de cada etapa para chegar ao resultado final. Então vamos aqui, exemplo 2. Então, exemplo 2, vou ler aqui o enunciado, está no material escrito, na página 4. Apesar de todos os caminhos levarem a Roma,
eles passam por diversos lugares antes. Considerando-se que existem 3 caminhos a seguir quando se deseja ir da cidade A para B. E que existem mais 5 opções da cidade B para Roma. Qual a quantidade de caminhos que se pode tomar para ir de A até Roma, passando necessariamente por B? Então vamos ver essa situação aqui. Ó. Temos 3 cidades, né? Cidade A, cidade B e a cidade de Roma. Então a questão diz que tem 3 caminhos a seguir de A para B. E existem mais 5 opções de B para Roma. Ok? Então temos aqui, ó, 3 opções de caminho. E aqui nós temos 5 opções de caminho. Vou resolver pelo EPFC. Então, pelo EPFC, primeiro passo, divide aqui o evento em etapas. Então, tem uma primeira etapa aqui. Primeira etapa é a viagem de A para B. Segunda etapa é a viagem de B para Roma. Pronto, divide o evento em etapas. Segundo passo, encontrar as possibilidades de cada etapa. Já encontrei aqui, ó, 3 caminhos, 5 caminhos. Terceiro e último passo, multiplicar essas possibilidades. Então vai ficar 3 vezes 5, que vai dar igual a 15, essa é a resposta da questão. Ok? Mais um exemplo, vamos agora para o exemplo 3. No exemplo 3, eu vou ler a questão. 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro lugares? Então temos aqui no exemplo 3, 4 atletas e temos como resultados que ele quer primeira, segunda e terceira posição. Então, primeiro, segundo e terceiro lugares. Tá, quero resolver pelo PFC. Será que é possível? Vamos verificar. O evento, então, tem que ocorrer em etapas sucessivas. Veja, no exemplo 1, só relembrando, no exemplo 1, lançamento da moeda, eu tinha etapas sucessivas. Eram 3 lançamentos. No exemplo 2, eu tinha etapas sucessivas, que era, no caso aí, a viagem de A para B, depois de B para Roma. Então, eu tinha 2 etapas sucessivas. Existe um ordenamento. Aqui nesse exemplo 3, também existe um ordenamento. Eu quero o quê? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar da corrida. Uma sequência. Qual a sequência desses 3 lugares? Vamos dividir aqui então o evento. Primeira etapa vai ser a primeira posição. Vou colocar riscos aqui, ó. Primeira posição, segunda, terceira posição. Então, primeira posição, ou primeira etapa, segunda posição, segunda etapa, terceira posição ou terceira etapa. Eu gosto muito de utilizar esses traços aqui. Então, para cada traço é uma etapa, é uma posição. Então vamos ver aqui a quantidade de possibilidades para cada etapa. São 4 atletas. Então, para a primeira posição, eu vou ter 4 resultados possíveis. Pode ser qualquer um desses 4. A questão não fez nenhuma restrição. Tipo, atleta tal não vai vencer a corrida. Não fez restrição. Ok? Então, 4 possibilidades. Segunda posição na corrida. Olha, um já chegou em primeiro. Então, aqui eu vou ter 3 possibilidades. São os 4 atletas, menos aquele que chegou primeiro. Terceira e última posição. Eu tenho 4 atletas, 2 já chegaram na primeira e na segunda posição, então me restam 2 atletas. Pronto, então tem as possibilidades de cada etapa. Passo final, multiplicar os resultados de cada etapa. Então vai ficar 4 vezes 3 vezes 2, que dá 24. Ok? Então encontramos aqui a resposta da questão. Exemplo 3. Mais um exemplo para o PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Esse exemplo está na página 5. É o exemplo 4.
Começa assim. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados dispondo dos algarismos de 0 até 5? Então temos aqui os algarismos de 0, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Quero formar números de 3 algarismos. Então, números de 3 algarismos. Lembrando que são distintos. A questão exige que sejam distintos. Ok? Então vamos lá, né? Então essa situação, essa questão acontece em etapas sucessivas? Posso dizer que sim, né? É um número de 3 algarismos, então cada algarismo vai ser uma etapa, porque existe um ordenamento. O número, existe uma ordem no número. Então, como existe um ordenamento, existem etapas sucessivas. Então vamos colocar aqui as etapas sucessivas. Ok? Então aqui, ó, seria o primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Então cada algarismo é uma etapa. Vamos lá. Para esse primeiro algarismo aqui, né, quantas possibilidades eu posso utilizar aqui? Eu tenho um total de quantos algarismos? De 0 a 5 são 6 algarismos, hein? 6 algarismos. Então eu tenho 6 possibilidades, pessoal? Não. Por quê? Porque o número ele não pode começar com 0. O número não pode começar com 0. Então, o 0 à esquerda não vale nada. Então, temos que desconsiderar o 0 aqui. Então, nesse caso, é só de 1 a 5. Então, são 5 possibilidades. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 possibilidades. Se fosse uma senha, eu poderia começar pelo 0? Sim, uma senha é possível começar pelo 0. Mas um número de 3 algarismos não pode começar pelo 0. O número não pode começar pelo 0. Ok? Segunda etapa. Quantas possibilidades aqui? Por símbolo algarismo. Posso usar aqui alguma restrição? Não há restrição aqui. Posso usar de 0 até 5. Existe uma restrição quanto à questão da repetição. A questão exige que tem que ser distinto. Como eu já usei um algarismo na primeira posição, então eu tenho que descartar esse algarismo. Então vai ficar o seguinte, são 6 algarismos, menos um que eu já usei, então 5 possibilidades. Terceiro e último passo. Tem alguma restrição para essa posição? Não. A única restrição geral é que esses algarismos sejam distintos. Ok? Como eu já usei 2 algarismos, 6 menos 2, 4. Então, 4 possibilidades. E agora, passo final, multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então, fica 5 vezes 5 vezes 4, que é igual a 100. Pronto, essa é a resposta da questão. Agora é o seguinte, e se a questão dissesse que poderia haver repetição dos algarismos? Como é que eu resolveria? Certo? Ó, outra situação, hein? Pode haver repetição. Então, podendo haver repetição, né? Aqui, pode haver repetição. Como é que ficaria? Então, vou colocar aqui, ó, as três etapas, os 3 algarismos. Então, podendo haver repetição, ficaria o seguinte. Vamos ver aqui. Para o primeiro algarismo, deixa eu colocar aqui, ó, primeiro algarismo, segundo e terceiro. Vamos lá. Primeira possibilidade aqui, primeiro algarismo. Quantas possibilidades? São 6 algarismos, não posso usar o 0 aqui, então 5 possibilidades. Ficou igual, né? Segundo algarismo agora das dezenas. Pode haver repetição? Pode haver repetição. Então aqui, posso usar o 0 aqui no meio? Pode usar o 0. Então posso usar os 6 algarismos. Então fica o quê? 6 possibilidades. E agora, aqui, último algarismo.
Tem alguma restrição? Nenhuma restrição. Eu posso usar os 6 algarismos. Então fica 6 possibilidades. Aí a resposta seria qual? Seria outra. Um valor maior. 5 vezes 6 vezes 6. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 6, 180. Então, a resposta seria outra, ok? Então, aqui com repetição de algarismos. E aqui é sem repetição dos algarismos. Quando eu falo pode haver repetição, não quer dizer que todos os algarismos sejam repetidos, não é verdade? Aqui, esse total de 180 inclui números com repetição e números sem repetição de algarismo. Então, entendemos agora o assunto de PFC, a técnica PFC. Agora vamos conhecer uma outra técnica, a técnica do arranjo. Vamos lá? Então, arranjo. Vamos colocar aqui o arranjo. Seria a segunda técnica. Para a técnica do arranjo, eu vou utilizar aquele exemplo que eu acabei de fazer, ok? Para mostrar a vocês. Então, veja o seguinte. No arranjo, existem 2 requisitos. O primeiro requisito. No meu grupo, não pode haver repetição de algarismos, de elementos, melhor dizendo, certo? Primeiro requisito, não pode haver repetição de elementos. Segundo requisito, a ordem dos elementos tem que ser relevante, ok? Então aqui dá um exemplo, aquele exemplo que eu acabei de fazer, o exemplo 4, ok? Vamos colocar aqui uma situação. No exemplo 4, primeiramente, eu resolvi a questão sem haver repetição dos algarismos. Foi verdade? Então, desse modo, é um requisito que é cobrado pelo arranjo. Tudo bem. Então, na minha primeira solução, eu fiz 2 soluções. Primeira e segunda solução. Então, na primeira solução, eu considerei os algarismos distintos. E na segunda solução, eu disse que pode haver repetição, né? Pode haver repetição. Então, para essa primeira situação, o arranjo passa. Mas para a segunda situação, o arranjo não é possível ser utilizado, ok? Então, se houver repetição de elementos, não pode usar o arranjo. Na questão do exemplo 1, que eu resolvi do lançamento das moedas, lançando 3 moedas, quais eram os resultados possíveis? Lembram? Uma situação: cara, coroa. É uma situação possível, né? Pode haver repetição de elementos? Pode haver repetição de elementos. Então, naquele exemplo 1, eu não poderia usar o arranjo. Tudo bem? Então, não pode haver repetição de elementos. Agora vamos ver essa questão da ordem. Tá? Vamos ver essa questão da ordem. Para ver essa questão da ordem, eu queria ver com vocês aí o exemplo 5. Aí, dentro do exemplo, a gente vai analisando. Inclusive, eu vou mostrar qual é a fórmula do arranjo. Ok? Então, temos aqui, no exemplo 5, quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5? Então, temos aqui os algarismos 1, 2, 3, 4 e 5. E quero formar números de 3... números de 3 algarismos distintos. Ok? Ok, então, se são distintos, o meu grupo só vai ter elementos distintos. Logo, eu posso usar, como primeiro requisito, posso usar o arranjo. Agora, o segundo requisito do arranjo, qual é? É que a ordem seja relevante.
E como é que eu descubro se a ordem é ou não relevante? Eu posso seguir 3 passos que estão aí no material. O primeiro passo é você colocar um resultado possível. Então, para esse exemplo, qual seria o resultado possível? Vamos colocar aqui um resultado possível. Por exemplo, sai o resultado 1, 2, 3. É um número de 3 algarismos distintos. Pronto. Segundo resultado possível. Melhor dizendo, o outro resultado, para eu comparar com esse primeiro, eu posso pegar um resultado que seja esses números inversos. Então fica 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok? Então, o primeiro passo, você coloca um grupo possível de acontecer. No segundo passo, você inverte esse grupo. 3, 2, 1. E no terceiro e último passo, você vai comparar esses dois resultados. Esse resultado quer dizer o quê? O número 123. Esse resultado quer dizer o quê? O número 321. São resultados iguais? É claro que não. São números diferentes. Então, se são números diferentes, né, resultados diferentes, quer dizer o quê? Que a ordem dos elementos é relevante. E se a ordem é relevante, eu posso utilizar o arranjo. Então, aqui eu posso utilizar o arranjo. Pronto, passou nos dois requisitos. Elementos distintos e a ordem é relevante. Okay? Resultados diferentes, quer dizer que a ordem influencia no resultado. Logo, a ordem é relevante. Mas como é que eu resolvo a questão de arranjo? Aplicando a fórmula do arranjo. E qual é a fórmula do arranjo? Vamos conhecer aqui. Fórmula do arranjo. Então, arranjo N PAP é N fatorial sobre N menos P fatorial. Ok? Temos aqui a fórmula do arranjo. Agora, o que é esse ponto de exclamação aqui? Para quem não lembra, é o símbolo do fatorial. E o que é o fatorial? Fatorial significa o seguinte, vou dar um exemplo. Se eu coloco 5 fatorial, o que é que significa? Que eu tenho que pegar esse valor 5 e multiplicá-lo por valores sucessivos, reduzindo até 1. Então, 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Pronto. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu posso calcular aqui, calculando aqui vai dar quanto? 20 vezes 120. Ok? Outro exemplo, fatorial de 2. É mais fácil esse, né? Fica só 2 vezes 1, que é igual a 2. Fatorial de 1 é o próprio 1. E fatorial de 0? Às vezes aparece o fatorial de 0 na fórmula. E aí, como é que eu procedo? Fatorial de 0, ele é igual a 1 também. Só que ele não segue essa regra que eu apliquei aqui em cima. Ele não segue essa regra. Tem que, como demonstrar o fatorial de 0 é 1. Para não perder tempo, eu vou pular essa demonstração. Mas lembre que o fatorial de 0 é 1. Ok? Entendido o fatorial. Agora outra coisa a entender nessa fórmula. Quem é o N? Quem é o P? O N, tá pessoal? O N é o número de elementos do meu conjunto universo. O que é meu conjunto universo? É a quantidade de elementos que eu disponho para formar os grupos. No exemplo 5, nesse caso, eu tenho 5 algarismos. Então, meu N é 5. No exemplo 5, né, eu tenho 5 algarismos de 1 a 5, então meu N é 5. Eu quero formar grupos de quantos elementos? 3 elementos, 3 algarismos. Então, esse é o P. O P é o número de elementos do meu grupo. 3. Então, agora vamos aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, arranjo de NPAP. Vai ficar arranjo de 5, 3 a 3, igual a 5 fatorial, N menos P, 5 menos 3. Que é igual a 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Olha, uma dica interessante aqui, é claro que aqui ficou muito simples, né? Muito simples, mas aplica-se em outras questões.
O 5 fatorial, vou continuar aqui, ó. Você vai decrementá-lo, certo? Até chegar ao valor que está aqui embaixo. Ao maior valor que esteja aqui embaixo. No caso aqui no arranjo, sempre só vai ter um valor. Então até chegar ao 2, eu paro. Divido agora, né, pelo 2 fatorial. Ó. Então sempre você não precisa chegar até o 1. Quando chegar no valor que seja igual ao aqui de baixo, você para. Essa dica é dada no material escrito. Dê uma olhada. Então corta aqui, ó. Ok? E agora eu multiplico. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ok? Existe outra dica para o arranjo. Você pode fazer o seguinte também, ó. Você começa do valor 5. Você começa sempre do valor 5. Vou colocar essa dica aqui embaixo. Você pega um valor 5, certo? E vai decrementá-lo ele quantas vezes? Tá? Você vai decrementá-lo de maneira que forme uma sequência de 3 números, 3 algarismos. Então vai decrementar o 5 até formar uma sequência de 3 algarismos. Então aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3. Tá aqui, ó, formei uma sequência de 3 algarismos. Ok? Então você vai decrementar o 5 por 3, não por 3, né? Porque aqui eu vou ter, ó, decrementou uma vez, 2 vezes, na verdade. Importante é o quê? Que esse valor P seja a quantidade de elementos aqui, ó, em cada etapa da multiplicação. Multiplicando aqui, ó, também dá 60. A mesma resposta. Tá? Então é outra maneira de resolver o arranjo mais rápido. Inclusive eu utilizo muito essa forma aqui de baixo. Ok? Então entendemos esse exemplo 5. Importantíssimo aqui, ó, muito importante. Toda questão de arranjo pode ser resolvida pelo PFC. Toda questão. Então eu posso resolver essa questão pelo PFC, já que pode ser resolvido pelo arranjo. E como é que eu faço isso? Vamos fazer aqui rapidamente. Usando o PFC. Como é que é o PFC? Divide o evento em etapas. Aqui é o número de 3 algarismos, então vou dividir em 3 etapas. Então fica assim, ó. Primeira etapa, primeiro algarismos. Algarismos distintos. Então eu tenho 5 possibilidades, de 1 a 5. Então aqui tem 5 possibilidades. Segundo algarismo, segunda etapa. Eu tenho quantos algarismos possíveis aqui? Eu posso usar 5? Não, porque o número tem que ter dígitos diferentes. Então, como eu já usei 1, então aqui fica 4 possibilidades. Como eu já usei 2, 5 menos 2, 3 possibilidades. Terceira e última etapa do PFC. Multiplica as possibilidades de cada etapa. 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Mesmo resultado do arranjo. Então, toda questão de arranjo pode ser resolvida pelo PFC. Vamos fazer agora um intervalo. Na próxima aula, continuaremos com mais questões de análise combinatória.